Terça-feira da terceira semana da Páscoa de Cristo, do tempo pascal. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Quero continuar a falar do Evangelho, porém não posso deixar de referir-me ao dia de hoje, terça-feira da terceira semana da Páscoa, 25 de abril, memória do evangelista São Marcos. São Marcos não foi apóstolo, foi só, como São Lucas, foi só evangelista. Ele é discípulo do círculo mais íntimo dos apóstolos, assim como São Lucas também íntimo de São Pedro, mas sobretudo de São Paulo. Enquanto São Marcos começa atuando no círculo de São Paulo e depois integra-se definitivamente ao círculo de São Pedro. O seu evangelho, alguns especialistas dizem que é o evangelho de São Pedro, pelo seu elemento primigênito, pela sua brevidade e essencialidade. Este evangelista tem sua família envolvida com Cristo. Quando Jesus misteriosamente manda os discípulos prepararem o lugar da ceia, está se referindo à família de João Marcos, que tem no centro de Jerusalém, antiga, tem uma sala, um prédio, porque trata-se inclusive do andar superior. Quem sabe um negócio embaixo, um comércio, e em cima um salão. E esse salão esteve à disposição de Jesus e dos seus discípulos em todas as suas Páscoas, talvez em outras ocasiões, mas se torna notório esse espaço por causa da Santa Ceia. É ali que os discípulos prepararam a Santa Ceia. São Marcos se autodescreve no seu Evangelho, lá no capítulo 16, aliás 15, quando ele, 14, porque é o início do ano da Paixão, quando ele se autodescreve como um jovem que foge no momento em que os soldados chegam, desvencilhando-se de um lençol, porque, segundo ele mesmo, ele utilizava somente um lençol. Isso é toda uma discussão, assim como a nudez de São Pedro no barco. Mas o que interessa é que ele está presente em todos os momentos, não sendo ele apóstolo, somente evangelista. Ele é quem, inspirado por Deus, agiógrafo, vai apresentar-nos e guardar-nos a memória de São Pedro ou a memória dos apóstolos. Por isso, hoje, viva São Marcos e abençoados aqueles que trazem o nome do evangelista como nome batismal e celebram seu onomástico no dia de hoje. Voltemos ao Evangelho de São Lucas, o Evangelho de domingo, capítulo 24, versículos 13 a 35. O que temos aqui? Nós já passamos por várias etapas. Primeiro ouvimos as tolices dos homens sem inteligência, assim Jesus os descreve. Discípulos sem inteligência é a coisa mais inútil que existe. Ao contrário, os marxistas os chamam idiotas úteis. Gente que repete idiotices. Convictos. Foram os nossos chefes que o mataram, ele era um profeta. Teve gente que disse que viu, mas não viu, não vimos. Veja quanta confusão mental. Eles que já haviam recebido o quérigma. Porque por 3 vezes Jesus havia dito: vou ser entregue, vou sofrer, vou ser morto e vou ressuscitar. Não foi capaz de orientar-lhes a inteligência sobre aqueles fatos. Assim, esses homens não entendem, estão desiludidos, estão voltando para casa. E o Cristo, dizia eu ontem, vai instruí-los. Significa fazer-lhes entender a Escritura que creem sem entendê-la. Porque esses homens são judeus
Quando Jesus fala nas Escrituras, Jesus diz que esses homens creem nas revelações do Antigo Testamento. Mas para entender as revelações do Antigo Testamento, e não só crer nelas como idiotas úteis, é preciso que eles tenham os óculos, a lente do ressuscitado. É através do ressuscitado que os homens, nós entendemos plenamente as misteriosas profecias, os oráculos, os personagens. Quem é Isaac para nós? É Cristo. Aquele não morto, que não serviria para nada, serviu somente para que Abraão mostrasse a sua fé e a sua obediência a Deus, mas será um outro filho unigênito e único a morrer por nós. Moisés entrega a lei recebida por Deus. E Jesus, no Sermão da Montanha, é o novo e definitivo Moisés. São João, no seu Evangelho, no prólogo, dirá: por Moisés veio a lei, por Cristo, graça e verdade. Portanto, nada, o servo misterioso de Isaías, que sofre, só pode ser entendido à luz da paixão de Cristo. Por isso a igreja proclama, no dia da paixão de Cristo, há 2000 anos, os cânticos do servo sofredor. Jesus obriga a inteligência dos discípulos, isso será um hábito que nós chamamos tecnicamente de hermenêutica cristã da Escritura, a ler todo o passado, a ler os milênios judaicos, e eles não gostam disso não, a ler os milênios judaicos como milênios preparatórios da revelação definitiva de Cristo. Cristo é o auge e o fim, a conclusão da revelação. A Bíblia é lida dos evangelhos para trás e para frente. Isto é, dos evangelhos eu vou ao Gênesis e percorro o Antigo Testamento, dos evangelhos eu vou até o Apocalipse, com as inúmeras cartas apostólicas presentes e que compõem a maioria do Antigo Testamento. E durante 11 quilômetros, eles estão ouvindo, diz o texto grego, homologel, a homilia, mas também a homologação das coisas que Deus disse, porque eles são crentes em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles são crentes em Deus e este Deus corroborou Jesus de Nazaré com a ressurreição e mais adiante, já São Paulo vai dizer, Jesus ressuscitou, não só foi ressuscitado, pela força da natureza divina de Jesus de Nazaré. E aí o Evangelho chega na sua conclusão. Terminado o percurso, chegadas às portas de Emaús, era noite, e muito bem traduzido pela tradução portuguesa, Jesus faz menção de continuar seu caminho, provocando nos discípulos uma declaração de fé. Primeiro, eles aplicam o princípio da hospitalidade abraâmica, fica conosco, já é tarde. E mais ainda, lhe dão a presidência da mesa, a bênção. Ele é quem vai partir o pão. Mas eles, e é muito bonito, eles confessam, depois de tudo ter acabado. Eles dizem, numa interrogação emocionada, aquele estranho, aquele estrangeiro e ignorante, fez nosso coração arder, enquanto nos falava pelo caminho. Aqui está a missão dos discípulos, arder o coração dos homens com a pessoa, o mistério e os significados de Jesus de Nazaré. E o centro da última parte do Evangelho é a passagem do regime físico, mesmo não reconhecendo Jesus, Jesus se apresenta corporalmente, fisicamente aos discípulos. Ao partir do pão, Jesus instaura aquilo que é o tempo em que vivemos,
o tempo sacramental. O tempo da Páscoa é o tempo em que Jesus prepara os discípulos para a sua ascensão e para a vinda do Espírito Santo. O tempo do regime sacramental. Por isso diz que ele desapareceu. E o Evangelho termina com o retorno rápido, intenso. Os que saíram desanimados fazem mais 11 quilômetros de volta para encontrar então os discípulos e, sobretudo, ou melhor, os apóstolos, sobretudo São Simão, São Pedro, e eles têm a ocasião de testemunhar que toda a igreja é chamada a vivenciar o testemunho de Cristo ressuscitado, mesmo que esse testemunho tenha sua eficaz transmissão através somente dos apóstolos.